Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Café com Ben, episódio 16 de 2024. Hoje eu tenho um convidado muito especial que vai falar sobre liderança. É isso mesmo, líderes do Brasil, preparem-se. Eu tenho hoje comigo aqui Moisés Borges. Olha só, ele é apresentador da TV Barueri, cuidando de liderança e gestão. Ele é presidente aqui de uma consultoria de negócios, vai contar para nós em detalhes quais as suas estratégias. Então, olha só, é imperdível. Não só isso, ele é autor do livro Construindo Liderança, com mais de 30 anos de experiência no mercado. Então, seja muito bem-vindo, grande Moisés. Aí, meu amigo, seja bem-vindo aqui ao Café com Ben. Beleza? Beleza. Cara, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com a sua equipe e ter a oportunidade de nós conversarmos com os líderes que estão na sua audiência. E vamos embora, Café com Ben. Café com Ben. Olha, o que eu posso te dizer, Moisés, a gente roda esse Brasil todo com a arena de vendas e nós temos visto aqui muitos líderes sofrendo. Muitos líderes, muitas vezes, sem saber o que fazer, porque os dias da liderança têm sido muito pesados. Por quê? Equipes frágeis, adultos infantilizados, muitas vezes. Querendo ou não, pós-pandemia, um momento desafiador, perdemos muitas pessoas, muitos clientes, assim, que estão oprimidos, clientes que não sabem exatamente de que maneira exigir os seus direitos. Então, o mercado está um pouco agressivo. E claro, naturalmente, você, líder que está aqui nos acompanhando, está percebendo esse grande desafio. Então, Moisés, queria ouvir pela tua experiência aí de mais de 30 anos, o que você tem visto nesse Brasil com os líderes e que tipo de ajuda a gente vai trazer para essa turma aqui que está precisando de um socorro, porque líder tem família, líder tem que ter momento de descontração, líder tem que ter momento de conhecimento. Cuidar da saúde. Cuidar da saúde, boa, Moisés. Ô, Ben, a gente às vezes nós temos a tendência de vivermos assim uma fantasia, né? Principalmente no mundo digital que nós vivemos hoje, em que as coisas acontecem de forma automática e todo mundo feliz. E todo mundo feliz e numa velocidade muito grande. Só que é o seguinte, a gente não precisa inventar a roda, a gente só precisa ter, é uma palavra que eu tenho usado muito nos treinamentos, que é disciplina. Às vezes, uma pessoa disciplinada, ela é confundida com burocrático. Você já viu que tem gente que fala assim, fulano é muito chato, fulano é muito burocrático. Legal. Só que o burocrático chega. Que legal essa compra, não tinha parado para pensar, faz todo sentido. O cara disciplinado é visto muitas vezes como um burocrata, um cara metódico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até a gente tava conversando aqui antes do programa, né? A gente tava conversando do boring, né? Esse cara é chato demais. Só que é o seguinte, às vezes a gente quer ser muito rapidinho, ligeirinho, a gente quer encurtar caminhos, mas é o seguinte, nós precisamos de processos e a gente precisa ser disciplinado. O brasileiro não tem tendência à disciplina, mas a disciplina é que faz a gente chegar lá. Muito bom, olha aí que legal, hein, gente? Então, não confunda disciplina com ser chato. Com ser chato. Então, todo atleta de alta performance, ele é disciplinado, ele é regrado na alimentação, no treinamento, na rotina, né? Tem de ter rotina. Uma das minhas formações, Ben, é a educação física. Eu sou educador físico também. Foi a minha primeira graduação. E teólogo também, né? Depois quero falar sobre educador físico, teólogo, que legal. E eu entro também nessa seara e eu adoro. Ben, uma coisa que me admira muito nos atletas, por exemplo, eu cito nas minhas aulas um nadador. O nadador, ele quando sobe naquela plataforma de saída, que alguns chamam de pódio, ele faz treino para saída. Ele vai subir naquele pódio, numa manhã ele pode chegar, entrar na água e subir nesse pódio 80 vezes. Só treinando o salto. Só treinando o salto, a largada. E detalhe, ele não tem, bem, que ficar ligado, vou usar a expressão antiga, no tiro. Ele tem que estar concentrado, eles têm que estar concentrados na respiração de quem dá o tiro. Dizem que todo cara que vai dar o tiro respira antes, né? E prende a respiração. Então ele está concentrado nisso e não queimar a largada. Interessante. Cuidado para não queimar a largada. E eu vejo, Moisés, que muitos...
nossa audiência, principalmente, são vendedores. Sim. Vendas, né? E muitos ótimos vendedores acabam se tornando péssimos líderes, porque não são preparados para a liderança. É natural. Quando eu vejo alguém em vendas com performance de vendas, alcançando os objetivos, ultrapassando os objetivos, naturalmente a liderança maior acaba olhando aquele bom ou ótimo vendedor e falou, caramba, eu quero transformar todo mundo agora como esse cara é, ou como ela é, num ótimo vendedor. Então isso eu vou torná-lo gerente agora. Conta pra mim, cara, o que você vê disso? Eu vejo assim, sabe aquele professor de matemática? Isso aqui não é uma segregação e nem pegando no pé do professor de matemática. Eu estou usando esse exemplo. E talvez porque tenha sido minha dificuldade lá na escola, a matemática, mas tudo bem. Mas você tem um professor de matemática que às vezes ele não consegue passar o conteúdo para 20% dos seus alunos. E um colega que está sentado ao lado consegue explicar para o outro colega. Sim. A gente tem muito... a gente às vezes surfa numa onda de que acreditando que algumas coisas são verdades, quando na verdade... quando elas não são. Por exemplo, o cara ele pode ser um bom fazedor de cálculos, mas não significa que ele saiba ensinar. Eu tive que gerenciar uma vez um processo de promoções numa empresa que tinha sido... os colaboradores foram promovidos, mas eles não foram preparados, nem antes, nem durante e principalmente depois. Então tava aquela briga assim do, mas por que eu fui? Eu não fui. Não sei. Tava uma confusão danada, um caos. E aí um cara me chamou de lado, um colaborador falou assim, cara, eu tinha certeza que era a minha vez. Aí eu falei, qual é o seu nome? E qual é a sua função? Legal. Aí eu saí para pesquisar quem era ele, qual era a função dele. Bem, o cara arrebentava. Usar uma expressão aqui, bem no português, o cara arregaçava nas vendas. Cara bom de balcão. Só que tem um detalhe. Aí eu voltei no cara e falei, e aí? Me conta aí como é que você pensa num cara todo esquisito, metódico, é um cara que tá passando alguém, ele fala que a roupa tá... Cara, eu falei assim, velho, deixa eu te contar uma parada. Você é camisa 10 aqui, cara. Mas nem todo mundo que tá no balcão serve pra ser o dono da lojinha. Eu vou te ajudar a entender e absorver essa posição em que você está. Aqui você dá de goleada. Lá, cara, você vai fazer 1, 2 gols, vai ficar frustrado. Ali não é pra você, cara. Olha, Moisés, você tocou num ponto super importante, porque, sabe, você sabe que eu acho que é uma pressão social natural a liderança. Isso acontece no nosso relacionamento. Eu, quando comecei a namorar a Rosinha, eu namoro já há 35 anos a Rosa. Quando eu comecei a namorar, daí segundo ano, e aí, quando é que vai casar? Né? Começa a pressão. Depois, daí, e aí, quando vai noivar? Daí depois já passou um tempo mais, 3 anos, e aí, vai noivar? Quando vai casar? Não, vai ter um noivado, daí você noiva. Daí depois do noivado, eu pergunto assim, e agora, quando você vai casar? Daí você casa, ok? Daí depois, e aí, quando vem o bebê? Aí você tem o primeiro bebê, daí depois vem, e aí quando vem o segundo? É natural uma cobrança social, isso acontece no emprego também, no teu trabalho. Você começa num cargo menor, e naturalmente, e aí? Quando vai se tornar supervisor? Daí depois, quando vai se tornar gerente? Sim, e aí, a pressão social. Social natural. E em vendas, especificamente, nós temos que ter líderes a perceber o que você acabou de falar. Camisa 10 não quer dizer... Camisa 10 em vendas não quer dizer que vai ser camisa 10 na gerência. Não significa que vai ser o dono do time, cara. Exato. E detalhe, vai ganhar menos dinheiro. Porque, gente, liderança não quer dizer ganhar mais. É simplesmente o status de chefe e você acaba respondendo a uma pressão social. Por quê? A família, os amigos. Você continua vendedor ainda, você é vendedor há 10 anos. Daí você tem que falar o quê? Graças a Deus que eu sou vendedor. Ganho muito dinheiro, tenho liberdade, não tenho um monte de gente pra cuidar. Tiro férias no Caribe. Isso, já cuido dos meus clientes que já me dão um trabalho, me demandam um tempo enorme. Pra que eu vou cuidar de equipe? Eu tô muito feliz. Mas você não quer ser gerente?
Pra quê? Pra quê? Porque tem que fazer sentido pra pessoa, bem. Exatamente. Não pode ser uma coisa assim imposta. Perfeito. Porque senão você se torna o advogado porque o pai quis, a médica porque a mãe sempre quis desde criança, e você não vai ser feliz. Exato. Você tem que ter prazer naquilo que você faz. Faz todo sentido. Então, é o que você falou, camisa 10. Olha, se você é camisa 10, gente, especialmente em vendas, não quer dizer que você vai ser camisa 10 na liderança. É verdade. Então, você líder que tá vendo um ótimo vendedor e acha que esse cara, se tornando um líder, vai ser tua solução, cuidado, nós conhecemos, é tipo ganhar na loteria. Você pode estar engessando o cara. Exato, ganhar na loteria, Moisés. Eu não conheço muitos ganhadores de loteria, mas o que eu sei, estatisticamente, aqueles que ganharam na loteria perderam todo o dinheiro muito rápido. Pô, mas o cara realizou o sonho dele, ter o dinheiro, a conta bancária. Ficou milionário. Ficou milionário e em poucos anos perdeu tudo. Que frustração. Então eu vejo que é isso, a gente enxergar quem conter essa pressão social natural. É isso mesmo. Olha, eu casei. Eu não vou ter filhos. Sim. É uma decisão minha e da minha esposa. E acabou. Ponto. Eu vou ter um filho. Ok. Legal. Essa é uma decisão. Eu vou ser vendedor. E estou muito feliz com isso e vou ser o melhor vendedor do Brasil. Não, o melhor da América Latina. Não, o melhor do mundo. É isso. Queira ser o melhor camisa 10 no que você faz. Ô Ben, tem uma coisa que eu gosto muito, que é conduzir as coisas dentro de um tripé. Então tem uma coisa que tem assim, muito a ver. Manda ver, Moisés, conta pra mim. Tem um negócio que eu gosto muito aí, geralmente eu começo os atendimentos pelos sonhos, objetivos e metas. Isso tem tudo a ver com venda. Olha só, eu chego pro meu cliente bem e falo assim, faz uma lista dos teus sonhos aí. Ah, mas como assim? O que você sonha na vida? Detalhe, é o que você sonha pra você, não aquilo que você sonha pra sua filha, pra sua tia, pra sua avó, pra sua esposa. Não. Quais são os teus sonhos? Por mais absurdos que sejam, relaciona ele aí. Porque ali eu consigo detectar se o cara tá com sangue nos olhos. E também consigo classificar com ele o tempo de realização daquelas coisas. Legal. Uma outra coisa que eu faço, bem, que é a seguinte, fazer uma dicotomia. Por exemplo, sonhos realizo na vida pessoal. Ok. Objetivos eu alcanço na vida profissional. Boa. Então, por exemplo, eu quero viajar pela Europa com a minha família. Okay. Isso você realiza, vida pessoal. Seus sonhos. Tá bom. Tá? Isso pode acontecer aí a médio prazo, que nós calculamos aí 1 ano e 3 meses a 5 anos. Perfeito. Tudo bem, você vai para a Europa com a sua família. Você realiza seus sonhos. E como é que você alcança seus objetivos? Por exemplo, você que é da área de vendas automotiva. Ah, eu quero aumentar minha frota. Beleza, então eu alcanço o objetivo. Meu objetivo em 2024 é ter 5, 6, mais 6 veículos na minha frota. Então eu alcanço o objetivo. Tanto para realizar sonhos quanto para alcançar objetivos, você vai ter que fazer uma escalada. Boa. E à medida que você vai subir nesses degraus, a gente vai ou ganhando metros nessa escalada, a gente chama de saltos quânticos. Ok. E outra coisa, qual é o seu objetivo final? Qual é a realização do teu sonho? Colocar a bandeira lá em cima. É atingir, alcançar. Beleza? Beleza. Voltando, vida pessoal, eu realizo meus sonhos. Vida profissional, eu alcanço objetivos. Aí vem uma coisa, Ben, que é da tua área e agora eu tenho que bater em vocês. Você me permite? Claro, Que é o seguinte, deve. Todo tempo, nós no Brasil falamos assim, meta. A minha meta esse mês, a minha meta essa semana, a minha meta esse ano. Rapaz, me dá uma coceira. Porque a gente usa meta para realizar sonhos e a gente usa meta para alcançar objetivos. Só que a meta, ela não é um fim em si mesmo. Por isso que eu não posso chegar para minha equipe e falar assim, a meta desse mês é tanto. Não, cara, o objetivo desse mês é tanto. Agora vamos trabalhar as metas para alcançar o objetivo. Eu falo isso também, Moisés. Inclusive no meu livro, que agora eu vou lançar o livro A Experiência... Já estou me preparando. O lançamento. Eu te espero dia 19 de novembro, às 19 horas. Aqui a Experiência Encantadora de Vendas. Você tem total razão, Moisés. Acabou sendo uma informação... Alcançar alguma coisa é meta. Sim. E não está errado na sua plenitude, mas é o que você falou.
o meu objetivo trimestral, não é? Me permite ter uma meta mensal, que é um pedaço do meu objetivo. E o pessoal São as enxerga... estações. Exato, são os pedaços. E você tem toda a razão, porque a meta é uma métrica de percepção, a evolução ou não da chegada do meu objetivo. Exatamente. Você tem total razão. E é um erro em venda. Você tem plena, porque só se fala em meta. E meta. Vamos bater a Não, meta. cara, você tem um objetivo. Olha, você tem que chegar lá. Exato, porque então entendendo que o mês ele se divide em 4 semanas, eu tenho uma meta para a primeira semana, meta para a segunda, meta para a terceira semana, meta para a quarta, para chegar no objetivo. Tá? Você pode Não chamar é de isso? estações, você pode chamar de Perfeito, degraus. claro. Então, se eu estou no extremo sul da cidade, eu gosto muito do exemplo da linha férrea metrô na cidade de São Paulo. Se você está no Jabaquara, Correto. você está no extremo sul de São Paulo. Perfeito. Se você deseja ir para o Tucuruvi, o seu desejo, o seu sonho é conhecer o Tucuruvi, extremo norte da cidade. Para que você se desloque do sul para o norte, você tem que passar por uma quantidade de estações para chegar. Essas são as metas para que você chegue até a Zona Norte. Então, eu gosto muito de trabalhar sonhos, objetivos e metas, porque as metas, elas vão me possibilitar chegar no meu objetivo. Chegar no seu objetivo. Aí, parceiro, concordo mano. plenamente. E o que é? O pessoal fica batendo só num pedaço. E aí acaba... normalmente vendas é isso também, né? A gente se entende, mas não é bem isso, cara. Mas é a mesma coisa. Não é. Não é. Por quê? Porque a meta é uma métrica de avaliação do teu resultado. Sim. Então, normalmente, eu deixo para trabalhar na segunda, terceira semanas, ou na terceira e quarta, ou eu alcancei o número das vendas, eu fico satisfeito com aquilo. Ou é o desespero, porque a primeira semana, cara, você tem que realizar na primeira semana. Você tem que ter meta semanal. Sim. Você tem que ter, tomando o exemplo do mês. É uma coisa simples, você pega o resultado final que você deseja, tá? Então, eu estive numa empresa que um líder ele invocou com uma vendedora lá, que a menina fazia bem o trabalho dela e por 2 meses esporádicos a menina chegou a 30 mil reais de venda. Aí eu falei assim, pô, legal, e por que você tá invocado com ela? O que tá acontecendo? Eu disse, não, eu quero que ela venda sempre 30 ou mais. Aí eu falei, faz o seguinte, me dá aí os resultados dela nos últimos 12 meses. Agora eu tô fazendo a meta inversa, bem, me dá aí nos últimos 12 meses. Ele me deu. Cara, olha que coisa simples, atenção líderes, coisa simples. Eu somei e dividi por 12. Eu falei, cara, você quer que ela faça 30? Ela não vai fazer 30 nunca. Ela pode fazer e dar uma caixa de bombom pra ela, sei lá, faz algum tipo de premiação, mas um destaque, mas aqui ó, a média dela é 13 por mês. Ela fez um mês. Um ou outro mês que ela faça 30 não significa que é a realidade dela. E também não significa que é ruim. Ela pode ser trabalhada para aumentar essa potencialidade dela? Pode, mas só que a média dela e por aquilo que ela tem que ser cobrada são 13 mil reais e não 30, cara. Uma coisa que tem acontece... que ter realidade, né? Uma coisa que o líder tem que enxergar a realidade, né, Moisés? Só que tem uma coisa que acontece muito fantasia no meio das equipes. Aliás, na liderança de equipes. Certo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o pessoal de vendas nesse sentido. Porque você tem pessoas diversas compondo a equipe, beleza? Boa. Beleza. Só que é o seguinte, eu posso ter um número geral para prestação de contas com a minha diretoria, com a presidência. Eu posso ter um número geral. Eu posso até, para mim mesmo, colocar assim 3, 5, 10, uma dúzia a mais naquilo que eu vou extrair do meu colaborador, do meu vendedor. Só que tem uma coisa, cara, quando você repassar os números que você quer que ele faça, você tem que entender que além de ter pessoas diversas na equipe, você também vai ter resultados diversos. Aí a equipe tem que trabalhar unidade, porque em algum momento um suporta o outro. Fato. Um complementa o outro. E uma coisa muito importante, que essas metas colocadas
tem que ser metas tangíveis. Como criança, eu não são mais crianças os meus, mas eu tenho uma de 20, uma menina de 20 e um menino de 16 anos. Cara, se eu colocar uma coisa que seja muito fora daquilo que eles estão acostumados a fazer, daquilo que eles estão acostumados a realizar, eles vão se tornar adultos frustrados. Então, eu sempre coloco um desafio que seja tangível. Seja realizável. Que seja realizável. Verdade, concordo. Às vezes eu vou extrair um pouco mais do cara, eu vou exigir um pouco mais da criança, do meu colaborador, mas ele tem que ter o gosto de chegar lá, de fazer. Só complementando, bem, na educação física, na recreação, eu me especializei na área de recreação. Você então cuidava se especializou na parte infantil. Não só infantil, porque a recreação você faz em clubes, você faz com adultos, em festas também, de final de ano. Tá certo. Então, eu dava aulas durante a semana e finais de semana eu atendia empresas e festas particulares. E tem uma coisa em recreação que é muito legal. A premiação no final de um jogo, de uma competição, de uma gincana, é para todo mundo. Tem o que ganha 2 balinhas, tem o que ganha um bombom e tem o que ganha uma caixa de bombom. Tá. E tem aquele que ganha um voucher de uma empresa de chocolate para ir lá comer. Você tá entendendo? Todo mundo é premiado, porque aquilo cria estímulo e ele viu que o que ele fez pode ser um pouco melhor para sair das 2 balinhas e alcançar o bombom. Sair do bombom e alcançar uma caixa de bombons. Legal. Então, você sabe que isso, a arena de vendas, ela traz isso na sua essência. Todos têm de ganhar. Por quê? Quando eu coloco uma competição, mas de que maneira eu ganho? Eu ganho, a partir do momento que eu tenho um uniforme bonito, eu tenho uma credencial bonita, eu já faço parte de algo especial. Então, eu já fui premiado de ser partícipe daquela ação comercial, daquela ação de vendas. O pessoal já ganhou. É o que você falou, todos têm de ganhar. Agora, segundo a performance, segundo a entrega e os resultados alcançados, é o que você falou. Então, daí você ganha a premiação em dinheiro, você ganha a medalha, você ganha o reconhecimento. Então, isso é muito importante para estimular e incentivar. Mas olha só. Até a fatia de comissão. Claro, exato, de bonificação. Então, olha aqui, você que está nos acompanhando aqui no YouTube, olha lá, gente, o conteúdo é muito legal e nós vamos ter cortes muito especiais no Instagram. E você que está aqui no Instagram, eu quero te convidar a ir lá para o YouTube, onde você tem a íntegra desse bate-papo, desse café com o Ben aqui. E olha, gente, nós estamos falando de missão, hein? Nós estamos falando de valores, nós estamos falando de intencionalidade. Então, olha, fotografa, grava, envia para os seus amigos, envia para sua família, envia para quem precisa conhecer mais sobre o mundo da liderança e de relacionamento, comunicação. Todo líder tem que comunicar bem e ter intencionalidade. Eu adoro falar, Moisés, que a gente precisa ser intencionalmente desigual. Anota isso. Seja intencionalmente desigual. Porque muitas vezes parece que a liderança, alguns comandos, eles são clichê. E não são. Seja intencional no que você está querendo comunicar. E muitas vezes o que é claro para você como líder não é claro para o teu liderado. É verdade. Então você tem, assim como estratégia, entendendo que um dia eu fui liderado, passo a ser líder. Em que momento que você vê, Moisés, que a chavinha vira, assim? Especialmente para quem já estava numa equipe. Imagina o seguinte, você, como aconteceu o caso da empresa que você comentou, que todo mundo teve um upgrade. Sim. E outros acabaram ficando, não foram conduzidos a perceber aquela novo status dentro e não necessariamente é ganho maior, mas é um novo status. Sim. É o crachá com outro nome, é o cartão de visitas com outro nome. De que maneira você vê assim que essa chavinha vira ou que deve virar para esses novos líderes? O que você tem a me trazer sobre isso? A mudança, a gente tá muito em moda, algumas palavras estão muito em moda, né? Conta aí, fala aí. Mindset, cara, a virada de chave. Agora, Ben, eu não sei, eu não... Destrave.
chave. Eu não perguntei a sua idade, mas eu sou da época Eu sou bem mais novo que você. Poxa, deve ser mesmo, hein? Eu tenho 56 para 57 daqui a 3 meses. 56. 56 com cara de 26. Tá de brincadeira. Olha, pra mim, japonês, afrodescendente, velho. Eu pensei que não enruga, né? Não enruga, caramba. Eu tenho 53. Você tá com 53? Eu não te dava 53 nem a pau. 56, eu meu. ia falar 50. No máximo. Você tem 3 anos para 4, 3 anos mais velho que eu. Caramba, é como o japonês, meu amigo. Você vê o japa, o japa já tá com 70, você joga. Quantos anos você tem? 50? Não, 72. Na questão dos orientais, eu acredito que seja... Caiu alguma coisa aqui, produção. Eu acredito que seja alimentação, na questão dos orientais. E na questão dos afrodescendentes, da minha origem, da negritude, eu acredito que é uma questão de DNA, hereditária mesmo. Tanto é que, por exemplo, os negros, os pretos, eles têm muita força muscular, né? Então, eu acho que é diferente. Mas a questão do virar chave... Até porque quem veio, vamos ser franco, quem veio... a origem, né? Quem veio? Os mais fortes. Não tem jeito. Vamos pensar, desculpa, eu sinto muito isso, é pesado demais, né? O sofrimento, o que passaram. Sim. Como os chineses escravizados, que o Japão escravizou durante tanto tempo, a Coreia, os coreanos que foram escravos tanto tempo pelos japoneses também. Mas, regimes ditadores, né? E eu tenho o Matheus que trabalha com a gente, ele falou, Ben, eu não sou descendente de escravos. Eu sou um descendente de reis e rainhas. Caraca, meu, muito forte isso. Isso é uma leitura progressista, cara, de gente otimista. É muito forte. Porque a maioria se encolhe e fala assim, eu vim dali, daquela comunidade, do gueto. Para com isso, cara. Os teus ancestrais resistiram, sofreram pra caramba e se chegaram com vida. É verdade. Porque você tem um DNA, cara, de guerreiro, de vencedor. E a gente pode até assumir, podemos assumir com propriedade uma linguagem de filhos do rei. Pronto, já resolveu. Perfeito. Do legal. Único, o rei do universo. Muito legal. Poderoso. A gente estava falando de mudança de pensamento. Sim. Eu vou usar um exemplo do cara que casa. Se ele casa e continua morando na casa dos pais, dificilmente vai acontecer mudança de pensamento. Mudança de mindset. O mindset do cara. Ele não trocou o chip dele. Porque ele chega no portão de casa, ele sai do elevador, sei lá, ele já sente o cheirinho da sopinha da mamãe. Não muda. Caramba. E vai querer tratar a esposa dele como tratava as irmãs, a mãe. Não mudou. A mesma coisa acontece com esse líder, com o gestor. Uma das coisas que eu suplico para esses caras, mas com vontade de dar uns murros neles, não sou violento, mas tem vontade que você quer dar um croque, assim, um cascudo no cara, que ele sai do operacional. Eu fiz um trabalho com um cara que ele é até hoje proprietário de uma autopeça. Okay. E ele tem aproximadamente 40 colaboradores. Nos 40 colaboradores dele, revezando no balcão, deve ter ali seus 20, 25 revezando no balcão. Mas ele não saía daquele balcão e criava uma confusão. E como ele era conhecido naquela região, naquele município, ele era muito procurado pelas pessoas que vinham à loja. Aí ele pegava a comanda ou a ordem de serviço ou a venda de um produto e ele fazia assim, pega lá, registra pra você, pra você. Cara, isso virava um tumulto, porque foi pra ele, porque não pra esse. Disputa, só briga. Era uma coisa muito, muito ruim. Então, o que hoje eu peço pros líderes é o seguinte, você quer virar a chave? Senta atrás da sua escrivaninha, da sua mesa, para você gerir o negócio. Se você é o proprietário, se você é o líder, se você é o coordenador, se você é o diretor, se você é gerente de área, você precisa sentar atrás da sua mesa para elaborar planos estratégicos para a sua equipe. Porque quando você assume o comando,
quando você assume o comando, você consegue ver até a teia de aranha. Aí você contrata o consultor, aí eu falo assim, rapaz, você me chamou aqui, tá pagando bem para eu ver a teia de aranha. Se você tivesse sentado aqui, você ia olhar e observar a teia de aranha, como tiraria essa teia de aranha, tamanho da vassoura, sabe? Então, a virada de chave é assume o seu papel, o seu lugar. Então, voltando ao exemplo que eu comecei para o mindset, a virada de chave. Eu estava falando da nossa época, né, do cair a ficha. Meu irmão, você mais jovenzinho, você entende essa expressão? Caiu a ficha? Talvez você não entenda a origem disso, não é? Você sabe que um dia você fazia a ligação telefônica da rua? No orelhão. No orelhão. E você sabia que existia uma moeda, tipo, isso aqui era uma ficha, era uma moeda, como tinha nos fliperamas, né, Moisés? Sim. Até hoje sinuca tem, algumas sinucas, mesas de sinuca tem. É isso aí. Então você colocava a ficha, daí quando a ficha caía, plim, dentro da caixa, aí valia a ligação começava. Por isso que aí caiu a ficha, ou seja, se iniciava a ligação. Eram dois estágios, né? A ficha ia para um compartimentozinho, e quando se atendia do outro lado, virava a sua cobrança, que era a ficha, virava a sua cobrança e começava a ligação. Não, muito legal. Aí o cara, caiu a ficha. Caiu a ficha. Pô, agora, se você não sabia o que significava isso, agora você tá sabendo. É a mesma, a gente também utiliza uma expressão antiga pra caramba, que é volta a fita. Volta a fita. Fita. Que era o rebobinar, né? Hoje a gente chega e fala assim, não, volta um frame, dois... É o streaming. Streaming, não dá uma volta. Então, hoje, a mudança de chave acontece no assumir o seu papel. Legal. Deixa eu dar uma outra dica aqui para os nossos líderes de venda. Uma coisa que eu também gosto pra caramba, que eu sempre gosto de trabalhar no tripé, né? Porque eu também acredito que nós seres humanos, nós somos bípedes, mas o tripé te dá mais sustentabilidade. Aí, olha, não significa que o ser humano também, eu tô colocando aqui defeito na obra de Deus, não é isso. Mas olha só, quando eu planejo, eu executo e eu tenho a oportunidade de avaliar. Nós vamos nos encontrar antes do dia 19, eu já tô sabendo que a gente vai se encontrar num outro evento aí que você vai fazer palestra. E a gente vai se encontrar lá. Eu vou te dar um livro que eu tive a oportunidade de escrever um capítulo nele sobre liderança. Planejo, executo e avalio. Isso é fundamental, porque, olha só, nós, brasileiros, nós somos muito executores. A gente vai e faz. A gente é bom de execução. A gente vai e faz. Nós somos proativos. Ruins de antecipação. Ruins de planejamento. Agora, planejamento. Aí o cara já fica assim, tá, fala aí, o que você quer? Não, escreve aí você. Digita aí. Manda pra menina lá que ela faz. E o planejamento, eu considero a estrada que vai te levar ao seu objetivo, ao resultado final. Boa. O planejamento, você consegue identificar se você tem que em algum momento mudar a rota, se o budget está dentro daquilo que foi conversado, tratado, esteve em acordo numa reunião. Boa. Você imagina, eu no livro, depois eu quero falar um pouquinho dessa escrita aqui. Isso, que eu quero que você fale aqui, me fale mais do livro Construindo Liderança. Qual foi a inspiração para esse tema? Isso que eu gostaria. Eu já falo. Então, o que acontece? Eu costumo dizer que até, por exemplo, o cara chega para fazer stand-up. Ele é um artista, um humorista, mesmo que ele tenha 30%, 40% de improviso, uma peça de stand-up, aquilo é escrito. E por ser escrito, houve um planejamento. Verdade. O cara não pisa no palco de alegrão, porque a galera lá na escola fala, você é um cara engraçado. Não é assim. Então, bom seria que a nossa vida tivesse planejamento. Execução, nós já entendemos o que é. Boa. Mas execução, realizando o que foi planejado. Concordo. E o terceiro ponto, avaliar. Valeu a pena? Aí você com a sua equipe chega e fala assim, porra, trazer o Moisés aqui foi uma... Não, porra, esse cara é legal, ó, dá pra gente discutir uma outra pauta. É avaliação. Vamos continuar com o Café com Bem? Vamos fazer 2 vezes por semana? Vamos fazer a semana inteira? Vamos fazer uma por semestre? A avaliação, ela te dá condições de avançar.
ou de mudar a rota, ou quem sabe dar uma retraída e falar assim, pô, esse projeto aqui nós demos com os burros na água, não funcionou. Faz parte, Mas isso precisamos mesmo. avaliar. Claro, concordo. Precisamos avaliar. Concordo. E sabe que tem uma expressão no agronegócio? Nós aprendemos, ano passado, nós começamos, 2023, começamos a trabalhar com agro diretamente. Sempre o nosso negócio motorizado, sempre indiretamente com agronegócio. Mas começamos a trabalhar com a Massey Ferguson ano passado, com muito sucesso, tivemos ações nacionais maravilhosas. E o grande aprendizado do agronegócio é: quem chega antes, bebe água limpa. Quem chega antes, bebe água limpa. Ou seja, tem que se antecipar, tem que ter planejamento, tem que ter disciplina. Não adianta somente realizar, porque o brasileiro tem facilidade. E eu falo, o brasileiro, o latino brasileiro, gente, por isso que nós vemos tantos brasileiros com muito sucesso fora do Brasil. Por quê? Lá, como o pessoal é engessadinho e tem dificuldade de execução, o brasileiro que chegando em outro país consegue ser um pouco mais organizado, excelente de execução, se destaca. É um jogo de cintura de forma positiva. É isso. Legal. Concordo com você. Mas me fale do livro, me conte aqui. Eu fiz o seguinte, eu fiz a graduação em Educação Física, trabalhei 2 anos nessa área. Teologia você fez depois? Fiz depois. Por quê? Desde criança, no meu primeiro livro, eu até ontem na TV eu falava assim que eu brincava de igreja. Eu escrevi no livro que eu brincava de igreja. Só que eu não expliquei. As pessoas perguntam, o que é brincar de igreja? Eu tenho mais um irmão. Eu quero mais um cafezinho. Eu vou pedir mais um cafezinho. Você não quer um cafezinho? Não, eu tô bem com a água, tô bem hidratado. Beleza. É que o Moisés já é doidão, gente. Obrigado, Mi. 440. Então, o que acontece? Esse brincar de igreja eu era com os componentes da plataforma. Você chegou a ser pastor? Cheguei. Aí eu pregava. E o meu irmão era todos os membros. E depois a gente invertia. Sério? E depois a gente invertia. Você treinava em casa? Já treinava. Muito bom. Desde 13 anos eu já tenho fala pública, desde 13 anos. Que legal. E a igreja como prepara, hein? Prepara. Moisés, talvez o pessoal não saiba. Gente, vocês sabiam que as igrejas são uma grande oportunidade de preparar a tua oratória? Falar em público, te desinibir, porque você vai cantar lá no púlpito, você vai falar na igreja. Então, é um treinamento que muitas pessoas não percebem o valor disso. E eu sou muito grato. Os grandes músicos vieram de igreja e participavam do culto, da adoração lá na igreja deles. Eu sou de Porto Alegre, eu sou gaúcho. E eu tinha uma professora, eu lembro demais, uma professora de história. Ela era incrível, porque os trabalhos eram todos apresentação. Sim. Não era, pouca coisa era entregue. E eu sou muito grato a essa professora, porque ela nos colocava para nos expormos, para apresentar o trabalho que foi. Então, gente, muitas vezes você não percebe, você que frequenta uma igreja, seja grato a isso e queira se expor, porque isso vai, na vida profissional, trazer uma vantagem de comunicação inestimável comparado a outras pessoas. Não te deixa um passo à frente, deixa 10 passos à frente. Tem toda a razão, mas é assim mesmo. Obrigado. Hoje muitos cantores que nós encontramos por aí fazendo assim sucesso, eles vieram das suas congregações, das suas igrejas. Do gospel, né? Que legal. Do gospel. É isso aí. O livro, então, o que acontece? Eu sempre quis ser pastor lá da minha igreja, desde criança, porque aí eu brincava de igreja com meu irmão. Pregava, como é o nome do seu irmão? Ananias. Ô Ananias, você se converteu? Mas eu me convertia quando ele pregava. Muito bom, Ananias. Deixa eu só, esse negócio do Ananias tem uma curiosidade. Um dia no final de culto, um irmão chega pro meu pai e fala assim, onde já se viu colocar o nome do seu filho de Ananias, um homem que lesou os apóstolos e foi fulminado com sua esposa Safira. Aí o meu pai... Eu não lembro a história de Ananias. Ananias, ele ia vender um pedaço de terra e ele falou para os apóstolos, eu vou empregar o dinheiro que eu receber das terras, eu vou empregar na pregação do evangelho, aqui eu vou colaborar. Tá. Só que aí ele vende o campo e ele vê a grana e ele fala assim, eu não vou não. Aí ele dá um negócio assim meio, não deu certo, tem um pedacinho aqui, só que Deus... eu não lembrava disso. Aí o apóstolo vira pra ele e fala assim,
Deus me falou. Mas aí ele é fulminado, morre ele e a esposa. E aí um homem quis cobrar do meu pai, por quê? Veiaco de igreja, estudante da palavra, daqueles assim de Bíblia marcada, fala assim, só que o senhor não me perguntou uma coisa, o nome do meu filho não é Ananias com A, de Atos, é Ananias com H, amigo de Daniel. Olha! Ananias, Azarias, entendeu? É amigo de... Então, era com H, é com H. E esse é o meu irmão é Ananias com H. Aí, voltando... Bem, eu sempre quis ser pastor da igreja. Aí, o que aconteceu? Eu, quando terminei o ensino médio, eu já estava dando aulas de educação física. E naquela época podia um professor formado assinar os registros por você. Certo. Aí eu falei assim... Aí eu fui me aconselhar com um professor, ele falou assim, olha, tá gostando do que você tá fazendo? Eu falei, tô adorando. Então faz o seguinte, em algum momento na sua vida você para e faz teologia. Aí eu passei 12 anos trabalhando na área, mas sempre com aquela assim, cara, eu quero fazer teologia. Aí eu parei com tudo, inclusive com a empresa de recreação, e fui fazer teologia. E interessante que na faculdade de teologia, eu tive a oportunidade de trabalhar em instituições educacionais, com ensino ensino religioso, né, dando aulas de religião, e também tive a oportunidade de administrar igrejas. Só que um dia, separando os livros que eu ia ler no ano seguinte, isso em dezembro, né? Aí, um livro, para ter uma média de um livro por mês, eu comecei a separar da minha estante, tinha uns 600 títulos, eram 600 exemplares, né? Que eu tinha ali, 600 unidades. Aí eu fui pegar os livros do ano de 2014. O primeiro livro que eu li, Administração Eficaz de Jesus. Como este homem mudou o mundo com apenas 12 executivos, de Bob Bryan. Aí eu fiquei doidão. Janeiro de 2014. Aí eu falei, cara, peguei todos os meus livros que eu ia ler ao longo daquele ano, voltei para a estante e reformulei a leitura do ano de 2014. Peguei livro na área de liderança, área de administração. E aí que despertou para você escrever algo sobre liderança pontualmente. Aí, quando chegou no final de 2014, eu falei assim, eu não vou ficar mais como pastor, não. Eu quero atender as pessoas. E quando eu atendia membros de igreja, ou quando eu estava em alguma comissão, alguma reunião, eu pegava assim a caneta e falava assim, aí eu pegava uma folha de papel, me conta como é que tá o teu negócio. Aí o cara falava, tá assim, tá assim. Peraí, eu tava escrevendo planos de negócio, fazendo planejamento estratégico, eu estava dando consultoria e não sabia. Aí eu comecei a trabalhar comigo e com a família, fazer a transição de carreira. Legal. Em 2018, eu vou para o maior encontro de liderança que acontece em Chicago. E o lance foi assim, muito bacana, porque em 4 anos eu já tinha comido muita coisa na área de liderança, eu tinha visto vídeo, eu tinha participado de workshop, eu já tinha andado muito nesse mundo, e eu estava doidão com a área de liderança. Aí no voo, 10 horas, de Chicago para São Paulo, sem escala. Escreveu. Aí senta um senhorzinho, a esposa dele no meio e eu na janelinha. Aí o velhinho dormiu, a velhinha ficou... Deixa eu mostrar teu livro aqui. A velhinha ficou conversando comigo. Cara, interessante que ela sabia falar bom dia, pão de queijo, Minas Gerais. Era a única coisa que ela falava, porque eu tava indo de férias para casa da irmã, em Belo Horizonte. Aí ela começou a conversar comigo. Queria saber o que eu fui fazer no país dela. Tem um livro de uma viagem. Então, um livro de uma viagem. Escreveu em uma viagem. Assim, poxa, legal. Eu sempre quis ter um livro na área de liderança para transmitir aquilo que eu aprendi. Aí eu comecei, guardanapo, atenção, nos guardanapos saem boas ideias. Sai mesmo, eu comecei no meu guardanapo ali, do lanche do bordo, eu comecei a escrever os capítulos que eu queria. E as principais ideias de cada capítulo. Meu amigo, quando eu cheguei no dia seguinte, eu já estava com os 13 capítulos. Na mão. Eu só fui no meu arquivo para poder classificar o que ia em cada capítulo e também atrás de referência bibliográfica. Excelente. Que não é uma peça. Esse livro, Construindo Liderança, aqui ó, para minha câmera, ele não é
uma peça acadêmica, então eu tô prático. eu tô falando prático, isso okay, para justificar que eu não tenho bibliografia, mas eu dou crédito àquilo que é fala ou experiência de outra pessoa. E me fala, Moisés, o que você tem nessas tuas andanças pelo Brasil e fora, o que você viu como maior dor da liderança? Houve um momento assim que talvez você também ouviu como eu, que após a pandemia a raça humana iria evoluir. eu dava risada já. Eu falei, vocês estão de brincadeira que vocês acreditam. Ok, eu não entrava em conflito, porque tava muitas pessoas falecendo, aquelas coisas todas, mas o ponto é, o que você tem visto hoje, vamos entender assim, pós-pandemia, é claro que liderança sempre tem seus desafios, mas o que você tem vivido como maior dificuldade hoje de um líder, independente se é um líder júnior ou um líder sênior, o que você vê assim hoje como maior dor? Ele é um cara sozinho, ele é um cara solitário, essa é a principal dor, só que tem uma coisa, ele não tem nem o direito de externalizar, ele tem que ser um cara forte, ele tem que ser um cara que levante a equipe, ele tem que ser entusiasta, e isso faz parte do pacote mesmo, ele tem que ser assim mesmo, mas só que aqui, o líder ele sofre. Para você ter uma ideia, o líder é aquele tipo de pessoa que dificilmente seus pares o chamam ou procuram no sábado à noite. Cara, você sabe que isso é um sintoma que eu falo, Moisés, eu falo. Se você fazia parte da equipe, você almoçava com a equipe, ia pra happy hour com a equipe. Tomava breja depois do expediente. Tomava breja. E de repente, você se torna líder. Cara, ninguém te convida mais. Não te convida. Se tiver um pipoco, os caras te ligam na madrugada, a máquina aqui da indústria, não sei o quê. Se der um rolo, vai lá no hospital, no cemitério, aí você é chamado. Mas isso ao mesmo tempo, pizza sábado à noite. E ao mesmo tempo, isso é um sintoma que você pode até se ferir com isso, mas é um sintoma que realmente você é visto como um líder agora. Isso tem um lado positivo, agora você tem que cuidar da tua mente, mas quero que você continue. Então, a primeira dor não deixa de ser independente de você fazer parte ou não da equipe, você é solitário. Faz parte do pacote. O que mais você vê assim como... A outra coisa é a dificuldade de relacionamento. Então, a questão relacional, ela é uma coisa muito complicada. Assim como a gente tem a ideia de muito assim... Você fala de ser aceito? Seria isso a dificuldade do relacionamento? Convivência. Convivência mesmo. Lembra que eu falava pra você de uma equipe com pessoas diversas? Boa. Eu não posso dizer, mas esses dois caras aqui eu gosto dele, porque eles se identificam comigo. Claro, é natural. Eu me espelho neles. Natural. Agora, aqueles 8 ali, só Jesus na causa. A gente começa a fazer, a nossa mente ela é seletiva e julgadora. Natural, né? É natural. Então o que acontece? Como esse natural, eu não quero, o apóstolo Paulo fala disso, né? O mal que eu não quero é exatamente essa porcaria que eu faço. Então... Essa é a minha natureza humana. É a natureza humana. Eu não deveria ser seletivo, eu não deveria ser julgador, porque eu não sou juiz. Tá? Eu sou preconceituoso em tudo. Em tudo. Porque o preconceito parece que é só questão de raça, né? E pobreza. Não, gente. Você preconceitua 24 horas por dia quando você está se comunicando com pessoas, não é isso? É um preconceito simples que as pessoas, todo mundo tem, mas a gente às vezes, fala com quem é de nossa altíssima confiança e às vezes a gente fica quieto. A gente olha para uma pessoa assim, você não deu nem bom dia pro cara. Aí você fala assim, tá vendo aquele tipo ali? Cara, meu santo não bateu. Até crente que não acredita... meu santo não bateu. Que não acredita em santo, fala assim, aquela tipinha ali, meu santo não bateu com dela. Cara, isso é julgamento. Uma outra coisa que acontece e dificulta muito as relações, por exemplo, dentro de uma equipe, as relações no trabalho, é você ouvir a respeito de alguém ou de outrem, e absorver aquilo como se fosse a tua verdade. Boa. Cara, você veio trabalhar comigo, ou eu vim trabalhar com você, só que o que falaram a meu respeito não necessariamente reflete a verdade, porque aquele cara safado, sem vergonha, que alguém reportou a você, um cara diz, com você talvez eu seja uma pessoa completamente diferente e sejamos os melhores amigos. Perfeito. Então, eu não posso me relacionar diretamente com o que me trazem. Duas dores. A primeira é a solidão
A solidão. E a outra é relacionamento pela diversidade que tem no time. Não é como Jesus teve 12 apóstolos, os caras totalmente diferentes, muito diferentes, e Jesus não quis mudá-los. E mesmo tendo irmãos ali, uma expressão brasileira, o pau cantava. O pau cantava, personalidades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Jesus não quis mudar as suas personalidades, isso que é interessante. Entendi, faz todo sentido. Dificuldade, então o líder tem que ter a capacidade de entender que tem uma diversidade, ou seja, personalidades totalmente diferentes, e eu tenho que aprender a me relacionar com todos. É isso, né? É nesse caminho. Esse é o caminho. E outra, vamos ainda usar a analogia ou a metáfora dessas pessoas diferentes dentro da equipe. Eles são como peças de quebra-cabeça. Só que essa peça de quebra-cabeça, você tem um quadro onde você tem que encaixar as peças, e essas peças têm várias pontas, vários encaixes. O que você, como líder, precisa é fazer com que essa peça encaixe com essa com essa com essa. Todas diferentes. E são todas diferentes, mas só que é o seguinte, quando você completa o quadro, todas as peças estão encaixadas. Aí é o momento que o líder fala assim, pô, minha equipe tá redondinha, minha equipe tá legal, tá afinada. Só que é o seguinte, você gastou 1 ano, 2 anos para acomodar cada peça no seu lugar. Voltando à Bíblia, é quando Jesus fala assim, ó, você vai para Galileia, essa dupla aqui vai para Galileia, essa dupla aqui vai para Judéia, essa daqui vai para Decápolis. Então, assim, tem espaço para todos, mesmo que eles sejam diferentes e com resultados diferentes. Muito bom. Você só precisa administrar o time. E não é fácil, é por isso que você está sentado na cadeira. Então, isso é legal, né? Então, o autoconhecimento do líder, ele é fundamental para que ele entenda assim, eu tenho a responsabilidade de entender como a minha equipe é diversa. Como a minha equipe tem peças do quebra-cabeça diferentes que precisam se encaixar e chegar no objetivo final, que é formar a figura. Né? Isso é interessante. Mais alguma que você tem assim como pontual para a gente da dificuldade da liderança? A primeira, solidão, relacionamento, e outra que te chame assim como evidente. É o conhecimento. O líder, todo camarada que é promovido ou que é chamado, trazido para uma ação de liderança, ele tem que ter conhecimento. É claro que a própria promoção, o estar ali, já denota conhecimento, beleza? Correto. Só que é o seguinte, Ben, o conhecimento, ele não para. Ele não para, é uma coisa orgânica e contínua. Então você hoje está aqui fazendo o podcast número 16 de 2024, beleza? Exato. Só que é o seguinte, eu não tenho tempo hoje, bem, para assistir televisão. TV aberta praticamente ninguém tem assistido. Mas só que tem uma coisa, quem são os comunicadores que estão fazendo aquilo que eu faço? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu já não curtia assistir os programas do Silvio Santos há muitos anos, mas para mim, Silvio Santos foi o maior comunicador que o nosso país teve. Eu li 3 biografias não autorizadas, que agora está saindo uma autorizada, 3 biografias não autorizadas do Cenoura Bravanel, Silvio Santos. Mas só que é o seguinte, um dia eu me descobri as pessoas falando assim, cara, você é comunicador, você fala, você faz palestra. Aí eu, que legal. Quem é o cara que tem essa desenvoltura? Quem é que faz? Quem que eu vou modelar? Aí eu comecei a olhar. Então hoje, se eu assisto 15 minutos de um programa de Luciano Huck, cara, eu tô de olho no palco, pra onde ele vai, o que ele faz, por que a blusa dele tá puxada até em cima e não deram uma camisa de manga curta pra ele. Eu tô então, observando todos os detalhes. Isso aí. Isso é estudo. Então, se você está dentro de uma sala de aula, fazendo um curso formal, ou você está fazendo observação, o conhecimento ele é crescente e ele tem que ser absorvido diariamente, mesmo que em doses pequenas, mas você tem que absorver e levar para a sua equipe. Claro, porque então, o conhecimento ele vai te trazer autoridade. Sim. E com autoridade sobre o que você está tratando, você influencia a equipe. Não é uma liderança por
medo, mas é uma liderança por conhecimento. O cara caiu ali aleatório, né? Exato. Tem gente que fala assim, por que ele é líder? Por que é esse? Não, cara, tem um propósito, tem um motivo pelo qual. E o conhecimento... Não é liderança por tirania. Não é por tirania. Uma coisa que eu gosto muito no conhecimento, na busca de conhecimento, que é a distinção entre inteligência e sabedoria. Uhum. Cara, muito diferente. É muito diferente. Inteligência, qualquer um pode ser. Inteligência você compra. Você senta na sala de aula, na faculdade, no curso, você compra inteligência. O que é inteligência? É a informação que você absorve. Agora, tem uma coisa. Sabedoria é completamente diferente. É a experiência. Sabedoria, é exatamente a experiência. É o que você vai fazer com a informação que você recebeu. Perfeito. Por exemplo, nem toda verdade se diz. Às vezes você descobre um negócio, você sabe um negócio assim, lá na tua empresa, ou no chão de fábrica, onde você foi fazer uma palestra. Sabe aquele negócio assim da rádio peão? Cara, às vezes você absorve aquilo ali, o ser humano até dá uma coceirinha de levar pra frente. Mas, cara... Isso vai ser destruidor. Pra que momento, de que jeito, de que forma, será? Tem uma coisa que acontece, permita-me aqui voltar ao contexto bíblico. Jesus chega na casa de Simão para ser homenageado num jantar. E aí vem uma mulher que compra um perfume e para ungir Jesus. Aí fica a galera olhando e julgando. E a Bíblia diz assim, se ele soubesse que essa mulherzinha que tá aí com ele, meu pai. Aí tem um negócio, Jesus olha e observa os olhares, ele vê os olhares julgadores na sua direção. E provavelmente Simão, o anfitrião, deve ter feito assim, Jesus... Tipo assim, tá dando ruim. Um sinalzinho, né? E tava dando ruim mesmo, porque a quantidade de perfume colocada ali num jantar... Era caríssimo. E era o cheiro de um perfume num lugar onde tem comida... Né? Num lugar onde tem comida já não combina. Aí o que acontece? Jesus conta uma história. Olha a diferença entre inteligência e sabedoria. Ele tinha a informação de quem tinha levado aquela mulher ao pecado. Ele sabia quem tinha aliciado, ele sabia quem tinha aproveitado dos serviços dela. Isso é informação, isso é inteligência. Agora, sabedoria, como que eu vou usar essa informação que eu tenho? Boa. Líder, você precisa saber essa diferença. Jesus começa a contar uma história. Inteligência emocional. Cara, ele começa a contar uma história de uma ovelha perdida. Só que é o seguinte, a história que ele está contando, todos ouviram e entenderam, mas aquela mulher sabia que personagem ela era dentro daquela história. E Simão também sabia quem ele era. Boa. Só que, cara, uma coisa que me impressiona em Jesus, sua ética. Ele não expôs Simão. Era um cara safado, sem vergonha, igual todos nós somos. Fazia coisas escusas, escondidinha. Só que tem um detalhe. Não expôs. Jesus não expôs. Muito bom. Contou uma história de uma ovelhinha. O bicho chegou... Eu fico imaginando eu ali naquela sala de jantar, que o homem... Acompanhando todo esse momento, a galera ali na expectativa. Só que eu li a história, então eu sei. Não, exato. Aí eu fico assim... O cara ficou quietinho, quadradinho no cantinho dele. Não falou mais nada. Mas, Moisés, seguiu. Moisés, fala pra mim, a gente tá chegando no final. Chegando no final aqui do nosso podcast. Aqui tem tempo pra gente, poderia falar muito mais. Mas quero dizer pra você o seguinte, eu quero que você, falando aqui pra nossa audiência, eu gostaria de inspirar. Já que a gente está falando de missão, a gente está falando de valores, de como trazer para a nossa liderança ou aqueles que aspiram serem líderes, de que maneira eles podem ser, assim, referência. Eu gostaria que você trouxesse uma palavra aqui de inspiração. Prezados líderes, aspirantes a líderes, sejam... entregues, faça entrega. Essa é a palavra, entrega. Eu costumo dizer assim, não entrega 100%, entrega 110%. 110%, entrega. O que é essa entrega de 110%? Seja o primeiro a chegar e o último a ir embora. Eu tinha um colega lá na faculdade de Educação Física, porque na faculdade de Educação Física você tem numa classe gente que está competindo em natação, gente que é dona de academia de natação, o cara que joga tênis, o cara que joga boliche. Tem gente que pratica tudo que você possa imaginar. Tinha um cara na minha sala que era chamado de martelo. Porque na aula de natação, o cara batia na água e afundava. Batia e afundava. E nas tijolo. E só que tem uma coisa.
nós tínhamos na sequência, eram 2 aulas de natação, 3 aulas de natação antes do intervalo e 3 de futebol depois do intervalo. E interessante que o futebol era de campo, na época, menos no inverno, junho e agosto já não era campo, era salão, para preservar a grama. Só que todo mundo ficava assim na aula de natação. E aí, já terminou? Será que o professor liberou? Doido para sair da água porque era aula de futebol. O Martelo geralmente chegava atrasado. Ele na aula de natação, que era sua enorme deficiência, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Ele sempre chegava na aula de futebol atrasado. Só que tem um detalhe. Jogava pra caramba. A nota dele em natação era 9, 10. Pô, mas esse cara bate e afunda. Só que eu tenho uma coisa. Ele tava ali se rendendo ao processo de aprender. Boa. Os caras que eram professores de natação, donos de academia de natação, cara, os caras ficavam com 7, 8. Pô, eu nado desde criança, nunca parei de fazer natação. O negócio é entrega. Quanto mais você se entregar, mais excelência vai ter. Então, nós temos que parar com esse negócio de fazer mal menos. Para com isso, faz o teu melhor. Aí vai ter gente que vai falar assim, você é puxa-saco, você é isso. Cara, sempre vai ter pedra no meio do caminho e gente querendo te desmotivar. Muito legal, Moisés, mas isso eu vejo que a escola é causadora disso. É. A universidade, porque lá média 5, média 7, você passa de ano. Uhum. Aí o que acontece? O cara se contenta nessa linha do meio. E eu levo isso pra minha vida. A linha mediana é medíocre, a minha vida né, pessoal pode ser nota 5, pode ser nota 7. Eu tô bem. A minha entrega na empresa pode ser nota 5 ou nota 7 que eu vou passar. E esse é o grande engano. Você tem que entender o seguinte. Se você fala pro teu chefinho, mas eu tô dando 100%. Okay. Mas esse é o contrato. Você acha que você é contratado para dar 70%? Gente, você é contratado para entregar 100%. O que você entrega mais? Aí você passa... Aí é o diferencial. Exato. Aí você passa a se destacar. Como líder, ainda mais. Porque como fala o tio Ben, não sou eu, o Uncle Ben do Homem-Aranha, ele fala, com todo grande poder, tem grandes responsabilidades. Não adianta, se você tá no papel de líder, pronto. Welcome to the jungle. Você tem de assumir a tua responsabilidade. Sim. É o que você falou. Chegar primeiro, embora por último. Talvez não seja sempre assim. Isso é só um exemplo, né, É um exemplo que você tem que ser diferencial. Você tem que ser diferente. Mas olha, Moisés, a gente tá chegando no finalzinho aqui, Moisés. Papo bom, meu amigo. E olha... Eu gostaria que você ainda, para encerrar, inspirando a equipe e toda a nossa audiência, eu gostaria que você falasse assim, qual é a missão do Moisés? O Moisés tem como missão de vida... A minha missão de vida como você mencionou, é me tornar todos os dias líder de mim mesmo. Isso tem a ver com autocontrole e preparar líderes para servir, porque quando você serve, quando você atende, você é o maior beneficiado. Não precisa nem esperar, volta para você. Sirva, se entregue, isso volta para você. São benefícios que, cara, muito bom, Moisés, legal demais. Tranquilo. Porque, Moisés, isso é vender. Vender é entregar para o cliente, é servir o cliente. E normalmente a equipe de venda sempre quer primeiro receber, ou seja, o cliente fala, eu vou comprar, daí eu passo a entregar. Tá totalmente errada essa visão. Você tem que entregar primeiro, você tem que servir o cliente. Aí eu atendo bem quem compra. Esse é o grande erro. Então, servir e o líder tem de servir, né? Uma coisa rapidinha, aqui na nossa região aconteceu uma coisa muito parecida com o que você está falando. O cara tem uma empresa e ele consegue atender muitos clientes. Vamos falar da CIB também, né? Associação Comercial Industrial de Inovação de Barueri. De Barueri. Alphaville, gente, para quem não conhece, Alphaville é um bairro de Barueri e também um bairro em Santana de Parnaíba, que é uma cidade aqui vizinha. Região metropolitana de São Paulo. De São Paulo, perfeito. Aí o cara chegou e falou assim, eu tô precisando de um espaço aqui para fazer um treinamento de 3 horas com 15 pessoas. Pode usar meu espaço aqui, não tem problema não. Mas quanto você vai me cobrar? Não tem preço. Se você quer usar com a sua equipe, pode usar aí, não tem problema. Legal. O cara voltou
40 dias depois, falou assim, rapaz, aumentou o meu pessoal lá e agora eu preciso de um espaço com 30, para usar com 30 pessoas. Aí ele falou assim, aquele meu espaço serve? Serve, só que tem um detalhe, você tem que agora receber um valor, porque eu tenho um budget para isso. Eu falei assim, eu não preciso, eu quero apenas te tirar do sufoco porque você não está encontrando sala. Pode ser? Pode. Tudo bem. O cara foi servido pela segunda vez, primeiro com 15 pessoas, depois com 30 pessoas. Aí eu falei assim, Moisés, às vezes a gente fica muito preso a dar orçamento, a querer vender. Passado 3 meses, chega um cara para mim e fala assim, eu preciso disso, disso, disso e disso. Aí eu falei, eu posso te atender. Mas fulano falou que você pode me atender. Tá, eu posso te atender. É a lei do retorno. A lei do retorno. Olha aqui, sem interesse. Aí ele falou assim, Moisés, isso é um só porque o cara que foi atendido por mim 2 vezes falou no sábado à noite num jantar do que eu fiz por ele. O que veio na segunda-feira para mim foi um cliente de 3 milhões de reais. Contrato assinado. Incrível. Você vê? Fantástico. É isso. Entrega. Não tem jeito, Moisés. Sirva. Quem planta trovão vai ganhar trovoada. Vai colher tempestade. É isso. Quem planta prosperidade vai colher prosperidade. Sim. Então é o que a gente acredita. E olha só, tomei nota de umas coisas boas aqui. Olha só, o tripé aqui do meu nobre amigo Moisés Borges. Sonhos, objetivos e metas. Legal. É isso. Olha, conheça o teu salto quântico. Uau, olha que legal. Olha, é importante planejar, executar. Ótimo. Agora tem que avaliar. Nós temos isso muito lá como, após a execução, o nosso Kaizen. O que eu posso melhorar continuamente, a melhoria contínua. E entendendo as principais dores dos líderes. Veja com o que você se identificou como líder. É verdade que a liderança é solidão, não tem jeito. Você tem que entender que há naturalmente a dificuldade de relacionamento graças à diversidade da tua equipe. Procure não só estar próximo daqueles que parecem com você, Exato. Não é isso? Terceiro, o conhecimento. Quanto mais conhecimento e entrega desse conhecimento para a tua equipe, você será melhor respeitado e terá mais autoridade. E claro, tem que ter inteligência emocional, porque é que tá ligado à inteligência e à sabedoria que você trouxe. E aí, gente, tomou nota? Se você não tomou nota, você perdeu uma grande oportunidade de memorizar as coisas boas. Porque tomar nota não quer dizer que você vá rever depois as tuas anotações, mas lembrando que isso é uma capacidade natural de retenção de conhecimento. Você está ouvindo, porque às vezes você está nos ouvindo aqui dentro, no carro. Você não está vendo a imagem, mas você está nos ouvindo. É verdade. Então, quando você toma nota, você está usando mais um sentido. Dessa maneira, você consegue reter mais conhecimento. Então, fica a dica. Toma nota, você que está aqui acompanhando, toma nota, porque isso vai te trazer uma retenção de conhecimento. Moisés, que bacana, muito obrigado por esse conhecimento, trazer essas dicas incríveis para a nossa liderança. E olha, feliz demais de ter você aqui com a gente. Foi um prazer. Tenho certeza que estaremos mais vezes juntos aqui, meu amigo. A pessoa pode me seguir, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. O pessoal pode me seguir lá no @moisés.borg. O meu nome é Moisés Borges, mas aparece, é só tirar o E e o S, fica assim, moisés.borg. Muito fácil. Então, olha, sigam aqui você que está aqui nos acompanhando no Instagram. Pode acompanhar o conteúdo na sua íntegra lá no YouTube. E você que está aqui no YouTube, nós temos cortes muito legais no Instagram, então siga o Moisés Borges aqui nas redes sociais, está aqui na tela as nossas redes sociais. Compartilha o conteúdo, porque quando a gente leva conhecimento, a gente leva prosperidade. Com certeza. Então, olha lá, gente. Obrigado a todos. Não percam o próximo episódio do Café com Ben. Olha, até engasguei aqui. Não percam o próximo episódio do Café com Ben. E é uma alegria compartilhar conhecimento. Deus abençoe a todos. Beijo grande. Até o próximo Café com Ben. Valeu. Valeu. Ai.